Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a Paty do Marketing, aqui da KMM, e hoje estamos aqui no KMM Talk para falar sobre um assunto muito importante, né? A gente traz aqui vários temas, né, para transformar a logística do Brasil, mas aqui a gente rompe um pouco essa barreira para falar sobre temas além da tecnologia, né? Para a gente trazer essa transformação ali em todas as esferas que a gente possa chegar e transformar nos nossos dias a dias, né? Hoje a gente vai começar o nosso bate-papo sobre formação anti-LGBTfobia dentro das empresas. Qual é o nosso papel na transformação com a inclusão? Então aí, produção, roda a vinheta. Então, pessoal, hoje em especial, hoje é dia 28 de junho, né? É o Dia Internacional do Orgulho LGBT, ou Orgulho LGBTQIAP+, ou a sigla mais inclusiva, né? Que você possa pensar, mas o respeito por si só já é mais do que inclusivo, né, Gui? Sim, sem dúvida. Então, a gente está aqui com o nosso time cheio de orgulho no dia de hoje para falar sobre esse tema com vocês. Então, antes da gente começar, né, vamos abrir aí para todo mundo se apresentar e começar o nosso papo. Legal. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o Guilherme, faço parte do time de Gente e Gestão, sou psicólogo e uma das coisas que eu me preocupo bastante é em relação a essa questão inclusiva de diversidade dentro das empresas ou dentro de qualquer contexto que a gente tenha a possibilidade de estar e permanecer. Então, vai ser um prazer poder falar com vocês sobre isso hoje. Oi, tudo bem? Eu sou o Diego, eu sou redator dentro do marketing da KMM. E além da KMM, eu também sou artista, eu faço arte drag queen desde 2016 e mais recentemente eu me encontrei na ocupação de DJ, onde eu também atuo em algumas casas noturnas, atualmente em Curitiba, mas também já trabalhei aqui em Ponta Grossa. O dia que vai da festa aqui, né? E também contamos com a presença ilustre aqui da Thaís, né? Pode se apresentar? Eu sou Thaís, eu sou advogada, sou militante LGBTI aqui na cidade, faço parte da coordenação municipal da Aliança Nacional LGBTI, coordenação nacional da área de bissexuais dentro da Aliança Nacional LGBTI, também faço parte do Conselho Municipal, ocupando a cadeira do Aliança, e hoje estou presidindo o Conselho Municipal LGBTI aqui na cidade. Já fiz parte da OAB na Comissão da Diversidade, então estou bem atuante aí na militância. Legal. Agradecemos aí a tua participação de todos nós, né, que estamos aqui para bater esse papo. Para a gente começar, né, eu queria saber, você é presidente do Conselho Municipal LGBT aqui da cidade de Ponta Grossa, né? Isso, a gente assumiu a gestão esse ano, né? Uhum. Perdão, a gente começou as eleições ano passado, né, convocando novamente, né, para movimentar o Conselho. Essa eleição da sociedade civil aconteceu em setembro. Nós tivemos a primeira reunião no dia 17 de maio desse ano, por algumas tratativas internas, a qual eu fui eleita presidente como sociedade civil do Conselho. Oh, que legal. E é um conselho que eu já havia acompanhado os trabalhos do conselho antes, né? E é um conselho que só existe aqui em Ponta Grossa, né? Não sei se você poderia falar, assim, as ações específicas do conselho na cidade, como funciona? Então, a gente está reestruturando a casa, né? A gente começou agora essa nova chapa, né, essa nova composição, com membros da sociedade civil, com membros das próprias secretarias do município, para a gente conseguir também trazer, né, de novo o conselho ativo para situações de vulnerabilidade que a sociedade precisa, né, principalmente a comunidade LGBTI, que estava um pouco abandonada por parte do poder público. Então, a gente está reestruturando a casa para ver quais são as demandas que vão surgindo dentro do conselho para a gente atuar, né? Dentro das mais variadas secretarias, né? Secretaria de Família, Secretaria de Saúde, principalmente Secretaria de Saúde, Segurança, Educação, Esporte. Então, tem esse contato além da militância, né? Que era uma coisa que a militância vinha fazendo nos últimos anos, né? E realmente, Ponta Grossa é a única cidade do Paraná inteiro, nem Curitiba tem conselho municipal. Uhum. Olha só. Então aí, ó, Curitiba aí, ó, fica aí, ó, o exemplo aí pontagrossense. Que legal, é importante estar nessa representação, né, em conquistas de direitos na nossa cidade para as pessoas, né? Exato, e até conectando a questão de, não só pensando no LGBTQIA+, mas com toda essa conexão dos direitos básicos, né, que todo mundo tem que ter, mas nem todo mundo tem acesso, Exatamente. né, a partir do momento que existe e consegue se identificar
fora daquilo que ditam como certo ou como normal, é retirado, né, os nossos direitos. Então, que bom que vocês estão conectando isso tudo novamente. Exatamente, porque eu falo que dentro do padrão da heteronormatividade, né, que é o que todo mundo quer, né, dentro do rótulo da heteronormatividade, acaba sendo os princípios básicos, os direitos básicos negados, né? E a gente sempre fala que a comunidade LGBTI é a que mais sofre porque o primeiro lugar que eles são segregados é a família. O segundo lugar é a escola. O terceiro lugar é um emprego. Então, a gente vê muito caso de prostituição, a gente vê muito caso de violência, justamente por causa dessa segregação do dito normal. Mas é normal pra quem? E é uma fala que a gente fala bastante, né? Quando a gente é LGBTI, não perguntam a nossa orientação na hora de pagar um imposto. Para as pessoas, qual é a sigla por trás qual é a história por trás da sigla, qual que é a sigla mais utilizada hoje? Por parte do movimento, né? Primeiro a gente vem dos anos 90, anos 80, quando surgiu o movimento LGBTI, a gente começou com o GLS. Gays, lésbicas e simpatizantes. Então, quem não era gay nem lésbica entrava no simpatizante. Entrava bi, entrava pan, entrava queer, entrava trans, travesti, tudo no simpatizante. Aí foi tendo um movimento, pessoas se identificando, falando, não, isso aqui não é o padrão, vamos... Entrou o GLBT. Gays, lésbicas, bissexuais, trans, travestis e transgêneros, né? O T é sempre visto como 3. E aí, numa das reuniões, ali pelos anos 2000, viram que não deveria ser o G na frente. Porque tem a questão ainda da mulher ser vista como minoria, a mulher ser violada o tempo todo, transformou pela parte do movimento das lésbicas e por parte do movimento das lésbicas feministas, de que o L fosse inserido na frente. Então, ficou LGBT. Aí veio a questão, conforme foi evoluindo, as pessoas se identificando fora da heteronormatividade, né? Veio o I do intersexual, o Q do queer, o A do assexual, a romântico, o A, ele é meio um guarda-chuva, e o P de pansexual. Não existe assim, é essa sigla ou não. O movimento, ele usa tanto o LGBTI+, né, que é a parte do Aliança, o pessoal tem um manual de comunicação, a gente usa, porque daí o mais demonstra que existem mais expressões de gênero, mais identidades de gênero, mais orientações sexuais, mas também tem o LGBTQIAP+. Então, fica meio a critério da onde você está falando, né? Mas eu uso tanto um quanto o outro, né? O queer, eu falo que é muito mais uma expressão de gênero do que entra ali, né? Porque eu posso me identificar, eu sou uma mulher bissexual, eu posso me identificar como queer, porque o queer a tradução é estranho, né? Então, é dentro, é fora da heteronormatividade, fora daquele padrãozinho, digamos assim. Sim, e dentro da sigla abraça as expressões de gênero, né, as identidades de gênero e também as orientações sexuais, que são três coisas totalmente diferentes. Orientação é como com quem eu me relaciono, né? Identidade é como eu me identifico. Então, eu, Thaís, eu vou pegar como exemplo. Eu sou uma mulher cisgênero, ou seja, eu me identifico com o sexo que eu nasci. Bissexual, por quê? Porque eu sinto atração por mais de um gênero. Então, me atraio tanto por homens, por mulheres, independente se são cis ou trans, pessoas não binárias. E a expressão de gênero é como eu me passo para a sociedade. Então, eu me passo como uma mulher bissexual. Tem então, também pansexuais, né? Assexuado, pessoas não binárias, né? Que é o gênero fluido. Então, é muito, muito inclusivo, né? Dentro ali. A gente tem que pensar um pouco fora da caixinha, né? Porque a gente tá acostumado, a gente foi criado para ser... Cresceu sendo criado para ser... Casar com um homem, casar com uma mulher, dependendo... E se você pensasse fora disso, né? Eu pegando, assim, do meu local de fala, digamos assim, né? É importante dizer, né? Eu me identifico também hoje com uma pessoa não binária, né? Porque não acho que os gêneros devam... eu me encaixo em algum desses gêneros, né? Eu acho que as expressões são muito variadas, né? E aí também, puxando o gancho também, né? De você, né? De que é drag, né? Artista... inclusive, defendeu um TCC, né, abordando a relação da expressão drag aqui na cidade, né? Então, existe um leque bem grande, né? Como é que é a parte da arte drag como expressão artística? Só para contextualizar, eu sou formado em licenciatura em Geografia pela UEPG, né? Aí você pode até se perguntar, mas o que tem a ver Geografia com marketing? Nada, realmente não tem nada. Mas eu tô aqui porque foi a oportunidade que a vida me deu, né? Enfim, e nesse curso eu busquei fazer o meu trabalho de conclusão de curso
tomando como objeto de estudo a arte drag, né, que era algo que eu já vivenciava, né, algo que faz parte da minha vida, e eu queria relacionar com a disciplina, né, dentro da geografia existia uma disciplina chamada Gênero e Diversidade, né, que buscava entender as relações da performatividade do gênero com o espaço geográfico, né? Eu gosto de contextualizar assim, que o espaço geográfico, ele é o palco onde o espetáculo da vida acontece, né? E nós somos personagens da nossa história. E o gênero, ele é performativo. Por que performativo? Porque ele não é estático, ele não é abstrato. As pessoas expressam ele, seja da forma como se vestem, como agem, enfim. O gênero, ele é expresso. Ele pode ser observado, né? E existe uma diferença, né, entre a arte drag e a orientação, a identificação. Muita gente confunde, assim, se ele é um homem e tá se vestindo de mulher, então ele é trans? Não, não é isso. A arte, por si só, ela já responde, né? Ela é uma arte, ela é uma expressão artística. Ela pode ou não ter a ver com a identidade de gênero ou orientação sexual da pessoa. Isso é uma coisa muito íntima e independente. Mas a arte drag, ela é uma expressão artística, né? Tanto que ela não é exclusiva a homens gays, né? Apesar de que a maioria das drags que a gente conhece são homens gays, mas ela não é exclusiva. Existem mulheres que fazem drag, existem homens héteros que fazem drag, né? Tem mais a ver com a arte mesmo, com o teatro, né? Com a questão de construir um personagem ou nem mesmo um personagem, né? Como é algo muito íntimo, tem pessoas que não veem como um personagem, mas como um alter ego, ou de alguma forma uma parte delas, enfim, é muito subjetivo. Legal isso que você comentou, né, dos espaços geográficos e como as pessoas, elas se expressam, né, nesses espaços, né. Se a gente resgatar na história, há muitos anos atrás, homens usavam saltos, usavam vestidos, né, na parte mais monárquica, né, da história. Mulheres eram proibidas de usar calça, né. Até hoje, a gente pega lugares ali em que culturalmente, na verdade, as roupas não deveriam nem ter gênero, né? Elas não têm, né? Elas são parte da nossa expressão, né? Seja da nossa personalidade pessoal, como também artisticamente, né? Uhum. E a arte, né, expressada dessa forma, hoje rompeu muitas barreiras, né? A gente tem a Pablo, né? A Glória Groove, que são as drags mais conhecidas do mundo, né? E são brasileiras, pô, eu tenho o maior orgulho. Sim, na conclusão do meu trabalho, eu pude entender, eu cheguei a algumas respostas, né? Como que se dá essa relação, né? Primeiro que existe uma confusão, né, da sociedade sobre o que é drag, né? As pessoas têm uma dificuldade de entender, assim, como eu falei, muitas pessoas confundem com trans, né? Existe uma desconstrução, né? Porque a partir do momento que você começa a... Porque, assim, drag... Não existe uma regra para fazer drag, né? Porque muitas pessoas acham... você constrói uma personagem feminina, mas não necessariamente precisa ser feminino, sabe? Tem que ser algo artístico. Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo de mim, que sou um homem homossexual e me entendo como homem, masculino, né? Então, eu começo a usar elementos que são ditados como femininos. Então, eu desconstruo isso, né? Uhum. Então, existe essa parte de desconstrução. E é interessante também perceber que existe uma desconstrução dentro da própria desconstrução. Porque, por exemplo, existem drags que usam barba. Aí a pessoa se pergunta, nossa, mas se você quer construir uma personagem feminina, quer se parecer uma mulher, tudo entre aspas, né? Por que você tá com a tua barba se é um elemento socialmente entendido como masculino? Mas aí que tá. Ninguém é obrigado a seguir regra nenhuma. Sim. Samira Entendeu? Close, se você estiver assistindo esse episódio, escreve aqui nos comentários, né, um pouco das Inclusive, suas... um beijo. Sou fã. Tem a Samira Close, que usa barba. Tem essa questão de performance mesmo, não ficar muito presa à feminilidade. A gente tem ela foi campeã A drag Diego, né? Diego na... Martins. Não, a internacional. Ah, A foi Trix American Mateo, Idol, né? que ganhou um dos RuPaul. Não lembro qual RuPaul que ela ganhou, mas ela faz mais caricato mesmo, assim, a drag dela. Uhum. E eu acho que Bem isso... quebrar E até os isso padrões, que o Diego... né? Exatamente. Eu acho que isso que o Diego tá contando pra gente
é só um reflexo do quanto a tendência das pessoas é colocar em caixas e querer falar, é homem, é mulher, é parecido com o que é normal, não é parecido. Sim. Mas espera, você tá escolhendo ser uma drag, mas você tem que ser feminina, então. Não, pera, Uhum. tem o porquê, É né? o que eu falo, a gente não pode entrar naquela caixinha. Tipo, porque eu sou drag, eu faço drag, eu tenho que ser dessa forma. Porque eu sou gay, me identifico como gay, eu tenho que ser dessa forma. Eu sou lésbica, eu sou bi, eu sou pan, sou não binário, eu tenho que performar isso. Não, a gente pessoas são diferentes, cada pessoa tem seu jeito, tem Sim. seus gostos, seus modos. Eu falo que, por exemplo, eu sou advogada. Eu detesto me vestir como advogada. Eu não gosto de salto, eu não gosto de andar de salto, eu não gosto de estar no social. Isso não me diminui enquanto advogada. Que nem sempre a gente tem contato com a raiz daquilo. Então eu vejo que como um homem gay cis, eu venho com muitos eu tenho que não. Eu decido se eu quero algumas coisas ou outras. Eu não tenho que nada, mas a gente aprende a escutar que sim, você precisa fazer tal coisa, você tem que ser desse jeito, você tem que ser um hominho, você tem que se comportar de tal jeito. Isso tudo é para encaixar a gente dentro desses padrões. E o quanto isso machuca por dentro, né? A partir do momento em que eu tenho que largar de quem sou para ser quem eles querem que eu seja, eu já larguei de mim. Então eu começo a ir contra quem tá dentro de mim, aquilo que realmente é essencial, aquilo que sou eu. Então, isso também é uma agressão que a gente sofre a partir dos momentos em que a gente tem que fazer essas coisas. E você se relaciona com o espaço, voltando aqui para o meu objeto de pesquisa, né, na área geográfica, você se relaciona com o espaço a partir daquilo que você está expressando no momento. No caso, se eu sair exatamente assim na rua, enquanto um homem, né, socialmente entendido como um homem, eu vou perceber o espaço e as pessoas vão me perceber e vou interagir com ele de uma certa forma. Agora, se eu me montar de drag e sair 3 horas da tarde lá no centro da rua, eu vou ter uma percepção totalmente diferente, né? A minha vivência vai ser diferente, eu posso sofrer violência, preconceito, né? Coisas que eu não sofreria enquanto eu saísse de menino, né? Vamos dizer assim. Então, é interessante entender também que existe um recorte temporal nisso, né? O mesmo espaço, por mais que ele seja o mesmo chão, o mesmo concreto ali, ele não é o mesmo espaço social, dependendo da forma como você está no momento ali, né? Sim. E essa questão das disputas de espaço, né? Até no último talk que a gente trouxe também a Débora Lee, e a gente trocou uma ideia também com as meninas do Instituto Sorriso Negro, né? A Débora Lee recuperou isso, né? Que no curso de geografia também eles trouxeram esse ponto de pesquisas, né? Os alunos fizeram sobre os espaços que as travestis e as transexuais ocupam aqui na cidade, né? E você vê completamente uma segregação, assim, né? Se elas vão ao shopping durante o dia, se elas vão no mercado, rola essa estranheza, as pessoas não abdicam desse espaço para que elas vivam ali, sabe? Elas tenham esses acessos, né? E aí a gente vê o quanto sutil e ao mesmo tempo escancarada essas violências, né? Para nós. Agora, seguindo, né, o assunto, né? Se a gente for parar para ver, há 30 anos, né? Há menos de 30 anos atrás, a homossexualidade, né? Ela deixou de ser considerada um distúrbio. Pô, 30 anos é ali, né? Tipo... Ai, fico muito lisonjeada você falando 30 anos ali. Eu tenho 30 anos. E realmente, a gente vê até... na psicologia a gente vê isso, né? Que ainda existe psicólogos querendo a tal da cura gay. Não é algo... É a essência da pessoa. Assim como eu exalo feminilidade, eu posso exalar outra coisa, né? E as pessoas não, é dita como errada, é dita como sujo, doente. Eu não sou doente, eu só não me encaixo no que você acha que é o certo, que é o padrão. O teu certo não é o meu certo, eu sou pessoa. Se o seu chefe chegar algum dia e falar que você é doente por ser homossexual, você pega um atestado, viu, pessoal? Você pega ali, ó, infelizmente. Vai no INSS, auxílio doença, gente. Por doença. Eu tô me invalidando por a Tô minha me sentindo invalidez muito gay, hoje não vou vir trabalhar. Exato. Não vai dar. Não vai dar, hoje não deu. Mas brincadeiras à parte, né? Como esse é difícil, né? Isso gera inúmeros problemas, né? E até questões de saúde mental, né? Cobranças que a gente tem, medos que a gente tem na nossa própria família, né?
Imagino, né, Gui, que você também atua na parte clínica, né? Uhum. Então, imagino que é muito difícil, assim, encarar, às vezes, uma pessoa que está nessa situação cheia de medos e receios por ser quem ela é. E não só a família diz, ou abertamente, ou como a sociedade também aponta dedos. Ou ela mesma se sente com medo de que futuramente ela sofra, né, esse tipo de preconceito. É que o medo, ele tem uma dinâmica muito interessante na vida da gente, né? Ninguém ensina necessariamente a gente a ter medo. Ele acontece a partir de pareamento das coisas. Então, eu posso passar a ter medo a partir de uma exposição onde, vamos dizer, você é minha mãe. E aí eu me expresso, vamos falar sobre a orientação sexual. E aí, um belo dia, você começa a prestar atenção e achar que... acho que ele é, né? Acho que ele é gay. E aí eu começo a falar mal sobre gays que eu vejo na TV. Ou gays em rodas, ou pessoas que eu conheço. Ah, porque fulano é ruim, fulano é errado, olha que pouca vergonha. E isso é pareamento. Você não tá falando pra mim que eu sou errado, que eu sou uma vergonha, enfim. Mas você tá me mostrando que a partir do teu julgamento, eu sou errado também, porque eu me identifico com aquilo que você tá falando. Então, você não me maltratou diretamente, mas indiretamente você tá me ensinando que tem condições para eu ser amado, aceito, respeitado. E o nosso medo, ele vai crescendo a partir do momento em que a gente vai crescendo também, né? Então, eu começo a generalizar o que eu aprendo dentro de casa ou dentro dos meus círculos sociais. Então, veja bem, se minha mãe tá fazendo isso, quando eu vou na escola e aí eu percebo que estão me perseguindo, eu começo a me chamar de viadinho, por exemplo, opa, pera, então quer dizer que toda vez que eu faço isso, eu sou caçado. Então eu começo a ter medo de a possibilidade de eu me comportar de tal jeito em outros contextos. E aí quando a gente chega na idade adulta e precisa ir para o trabalho, Deus me livre, com qualquer trijeito no trabalho. Porque, veja, se na minha casa eu tinha condições para ser aceito, e, pô, é minha família, né? Eu nasci daquela galera. Se lá eu tenho que ter condições, imagina no trabalho, que o que me prende lá é um contrato e uma carteira de trabalho. Então, a gente aprende a ter o nosso espaço sempre com risco de perdê-lo. E por mínimas coisas, né? Então, é comum você ver pessoas da comunidade LGBTQIA+, autovigilantes, ou bastante ansiosas, ou bastante perfeccionistas, porque elas se cobram muito, muito. Aquele sentimento de insuficiência, né? Exatamente, porque qualquer coisa é material, ou até mesmo insumo para você me dizer que você é ruim por conta disso. Eu não digo nem disso, eu digo de não pertencimento. Também. A gente, na militância, eu converso muito com a Sara, que é psicóloga, né? A gente estava comentando há pouco. Ela fala que a LGBTI tem vários transtornos, ansiedade, depressão. E agravado justamente às vezes, por LGBTI-fobia direta ou indireta, né? Internalizada dela mesma ou dos seus próximos, né? Sim. A gente vê muito LGBTI sofrendo sem saber conseguir se expressar por conta justamente do que trouxe. Se dentro da minha casa eu não posso ser quem eu sou, imagine fora. Eu vou me policiar 1000 vezes mais. E por vezes, né, todo esse preconceito que essa pessoa pode sofrer dentro de casa, você imagina que às vezes essas pessoas que estão sofrendo, nem elas se aceitam, nem elas se entendem. Você imagina, eu tô numa sociedade, num momento da minha vida onde eu tenho contato só com homens e mulheres e cis e héteros. E eu não me encaixo nem em questão de gênero, nem expressão de gênero e nem orientação sexual. O que eu sou? E aí eu não posso falar com ninguém sobre isso, porque se eu falo sobre isso, Deus me livre, né? Vão me caçar. Então, o quanto isso também causa sofrimento interno, porque estou sofrendo e não sei porquê. E aí, se eu tenho uma família extremamente conservadora, e dependendo da criação que eu tenho, eu sou só um que tá chorando por nada. Não tem motivo, tá sofrendo à toa, né? É falta de lote pra carpir. Exato. De louça pra lavar. De louça pra lavar. Então, assim, A invalidam, clássica, né? inclusive, o sofrimento da comunidade, né? E eu não tô falando que é exclusivo, necessariamente, só da comunidade, mas isso acontece numa recorrência muito grande com pessoas LGBTQIA+, né? Então, quanto mais fora do que a sociedade diz normal, mais sofrimento a gente vai perceber, né? Então,
é cruel, no mínimo. Isso é Trazendo muito cruel. o gancho que você trouxe da Débora, eu falo assim, que como eu dentro da militância, né, escutei muito de várias pessoas trans, principalmente mulheres trans, de que elas foram expulsas de casa, não tiveram direito à educação, e a única forma de sobreviver realmente foi a prostituição, né? É por isso que é tão importante a gente estar, por exemplo, aqui hoje, trazendo essas discussões, essa reflexão, né? E pensando na sociedade, né? Como que seria possível a gente chegar e formar agentes que sejam contra a LGBTI-fobia, né? Que eu acho que esse que é o ponto principal. As diversidades existem, tudo, mas você não precisa ser pertencente à sigla para combater esse tipo de preconceito, né? Qual que seriam os caminhos possíveis para formar agentes contra esse preconceito? A primeira forma que eu falo é a empresa estar aberta a isso, né? O colaborador vai ser LGBTI. Uhum. Não é que nem há 30, 40 anos atrás que a gente escondia nossa orientação, nossa identidade de gênero. Ele entender que o LGBTI também vai fazer parte do seu quadro de funcionários, seu quadro de clientes, seja lá a área que for. O LGBTI vai consumir, o LGBTI vai trabalhar. Então, a empresa tem que ter isso em mente, de ser inclusiva, de ser receptiva. Porque, querendo ou não, aquele funcionário vai ficar metade do dia, mais da metade do dia, no local de trabalho. Então, tem que ser inclusivo, tem que ser receptivo ao funcionário. Porque um funcionário feliz trabalha melhor. Então, ações que nem aqui na KMM, de trazer a discussão, não só no mês do orgulho, mas em outros momentos, né? Não existe só o mês de junho, eu falo que não existe só o mês de junho para você discutir sobre LGBTI. Se você pegar o calendário de janeiro a dezembro, tem data LGBTI. 17 de maio, 28 de junho, são datas importantes para a comunidade como um todo. Mas não quer dizer que é só nesse momento que a gente tem que lembrar do LGBTI. Porque o LGBTI consome, o LGBTI trabalha, o LGBTI estuda. Então, como é que a gente vai ficar pensando só no mês de junho? Então, ser um local inclusivo, receptivo, porque funcionário feliz trabalha melhor. E sempre punir, né, condutas LGBTI-fóbicas, né? Desde 2019, a gente tem a criminalização da homotransfobia, da LGBTI-fobia, né? Então, punir, seja trabalhista, seja de forma civil, criminal, como for, condutas. E sempre discutir a questão de, ok, eu tenho um funcionário trans, não tenho os documentos retificados, como que eu vou chamar esse funcionário? Nunca pelo nome morto. A gente chama o nome morto por quê? Porque é morto. E sim, pergunta. Quando eu converso, desculpa, Paty, não sabia que você era uma pessoa não binária, não perguntei nem seus pronomes de tratamento. Mas quando tem, pergunta, qual que é o seu pronome de tratamento? Ela, dela, ele, dele, ele, dele. Porque precisa disso, você tem que ver. A gente são pessoas diversificadas, né? Assim como tem gordo, magro, alto, baixo, negro, branco, a gente também tem que entender que vai ter gay, vai ter lésbica, vai ter trans, e ter políticas voltadas a isso, né? A incentivar a pessoa LGBTI, né? Eu vejo que, não sei aqui, mas eu vejo poucas pessoas trans empregadas. Poucas mulheres trans. A gente tem o transemprego, a gente tem outros projetos que envolvem empregabilidade trans. A Aliança, a gente fez no mês de março um projeto de empregabilidade com a Conexão Brasil. Então, foi um projeto federal, começou no Paraná, começou com Ponta Grossa, de justamente essas situações, de como que eu vou, dentro do poder público, trazer situações, né? Porque o LGBTI vai procurar o SUS, vai procurar matricular na rede municipal, vai procurar os serviços municipais. Direitos básicos. Os direitos básicos. Então, como é que eu vou fazer? Tratando ele como se fosse qualquer outra pessoa, tratando com respeito. Eu falo que a primeira coisa que você tem que fazer é tratar a pessoa com respeito. Já começando com respeito e empatia, você já tem meio caminho andado, né? Até legal comentar isso, porque semana passada mesmo, a KMM foi parceira do lançamento de um livro que se chama Mini Pets, com algumas doutoras que são parceiras também aqui da empresa e tal. E aí, a ideia do livro é abordar a neurodiversidade, pegando aí narrativas assim que vão identificar com crianças que têm autismo, que são que andam de cadeira de rodas, né, são cadeirantes, tudo. E aí uma das doutoras que fizeram parte, né, do lançamento do livro, ela falou assim, às vezes a criança, ela lógico vai ter curiosidade, né, quer brincar com um coleguinha ali e ver que ele tem uma condição diferente, como que a criança vai chegar e vai se comportar? E ela explica assim, é só você dizer oi. Se apresentar, oi, tudo bem? Posso brincar com você? Se a pessoa não responder, poxa, por que não está respondendo? Provavelmente ali a criança vai ter ali um pai que vai chegar e vai guiar.
Você quer que eu responda para você e tal? Então, isso pensando na neurodiversidade, mas é um conceito básico de respeito que a gente devia estender de forma tão simples, né? Perguntando, chegando e respeitando acima de tudo, né? Sim. Voltando um pouco na questão do mercado de trabalho, eu peguei uns dados aqui da Center of Talent Innovation. Acho que o meu inglês está mediano aí, mas tudo bem. Aí, esse centro de pesquisa, eles fizeram uma pesquisa com alguns funcionários de algumas empresas, e 61% dos funcionários que eram homo e bissexuais, né, decidem esconder a sexualidade dos gestores, dos colegas, por medo de perder o emprego ou sofrerem represálias, assim. E aí, como você comentou, né, tipo, se a gente olhar o cenário para as travestis e transexuais, é abissal, né, a diferença, né, às vezes até a possibilidade de acesso ao trabalho é muito mais limitada, né, é muito difícil, pelo preconceito mesmo, né. E isso vem aqui muito naquele ponto, né, que gera muita insuficiência, cobrança, né, e até problemas relacionados à saúde mental, né, por esse medo mesmo, né. Então, pensando nisso, como é que a gente poderia lidar dessa forma, com esse problema de uma forma saudável, sabe? De nós se sentirmos confortáveis, estar em ambientes seguros e saudáveis no trabalho, ou como lidar com esse preconceito, assim, dentro das empresas? Duas coisas. Primeiro, a empresa tem que parar e pensar que o LGBTI só serve por GPTW. Para começar a conversa. Eu não quero ser um prêmio, um motivo de ser um prêmio para a empresa. E a gente sabe, o GPTW são empresas que são ótimos lugares para trabalhar. É um prêmio que são dados a algumas empresas. A gente tem que parar e pensar isso. Eu preciso da LGBT para responder ali a questãozinha dizendo que eu sou um ambiente saudável. E eu oprimo meu funcionário LGBTI. Outra coisa, o LGBTI ele não tem que ser como muitos anos atrás eram as pessoas negras. Porque a LGBTI-fobia, como muito bem pontuado no voto da LGBTI-fobia, da criminalização, é um racismo estrutural, querendo ou não. Tem esse conceito. Foi criado esse conceito de racismo estrutural. Por isso que foi por isso que foi equiparado à lei de racismo, a LGBTI-fobia. Porque é uma forma de racismo. Não entra na questão de raça, entra na questão de identidade e orientação. Mas a empresa tem que pensar que, por que eu não posso ter uma trans na recepção? Mas fica feio para a empresa. Por que fica feio para a empresa? A gente tem que pensar que é uma pessoa. Respeito, empatia. Porque é uma comunidade que está em uma vulnerabilidade maior. Porque a gente, enquanto LGB, acaba ocultando, né? E o T fica lá excluidinho, né? Sim. O Gui é responsável, né, pelo recrutamento aqui, né, dos colaboradores dentro da KMM, né? E enxergando isso dentro das empresas, quais ações, por exemplo, os líderes ou gestores podem tomar ao incluir colaboradores, né, pertencentes à sigla e, tipo, realmente fazer com que esse ambiente seja mais saudável, assim, tipo, dentro de casa, sabe? Legal. O que eu penso que é extremamente importante quando a gente vai pensar sobre trazer pessoas para o nosso time. É estar aberto a isso, estar aberto a essa experiência de ter pessoas no time, né? Independente de qualquer coisa. Mas agora olhando um pouco mais para a fatia, né, LGBTQIA+. A primeira coisa, ou a segunda coisa, é sair do discurso de que, eu não sabia disso, ou eu não sei sobre isso, eu não conheço sobre isso, eu não conheço ninguém que seja isso, né? Bem, pensando no contexto em que a gente vive hoje, a internet está aqui para isso, né? Com profundidade ou sendo bem raso, você encontra bem fácil o que significa cada coisa. E então, a partir dali, você já começa a ter contato com conhecimento. E por que eu estou falando isso de conhecimento? Conhecimento não significa você necessariamente concordar com tudo que está lá. Pouco importa, respeite. Né? Mas a partir do momento que você começa a ter conhecimento sobre as coisas, você passa a entender como que você faz para respeitar. Eu entendo que existem os valores de cada pessoa, isso não justifica nenhum tipo de preconceito de forma alguma, mas você precisa respeitar. Então, dentro das empresas, eu penso que é extremamente importante você ter esse tipo de norte, né? De
é uma pessoa que está comigo, eu preciso respeitá-la, preciso garantir que ela vai ter um trabalho, que ela vai ser respeitada, escutada e que ela tenha as condições ideais para que ela possa produzir. Né? Então, eu não estou contratando uma orientação sexual, eu estou contratando uma pessoa, então é isso que eu vou cobrar, é o trabalho, é o que ela pode me fazer. Agora, pensando no recrutamento de seleção em si, pensando na questão de oportunidades, as pessoas da comunidade nem sempre vão ter tanta experiência quanto pessoas que não sejam da comunidade LGBTQIA+. Por quê? Porque nem sempre elas recebem as oportunidades. Porque nem sempre, na entrevista, ela entende por que ela foi desqualificada. Mas a partir do momento que ela vira as costas e sai, pode ser que tenham empresas que falam, esse daí rasga o currículo e um grande beijo para aquela pessoa. Então, nem sempre as pessoas da comunidade vão ter acesso às mesmas oportunidades. E é por isso que é tão importante, né? E tem tantas empresas que atuam com as vagas afirmativas. Ah, mas eles querem ser iguais, então por que não passam por um processo igual? Pois é, se fossem respeitados como todo mundo deve ser, não precisaria de vagas afirmativas. Porém, não são. Porém, não tem acesso a todas as vagas, não tem acesso a todas as oportunidades. Então, precisamos garantir que eles vão ter esse tipo de espaço, inclusive dentro das empresas. Não são todas as empresas que adotam as vagas afirmativas, mas hoje, trazendo um pouco para a realidade da KMM, nós não temos as vagas afirmativas, né? E não é porque a gente não concorda, pelo contrário. Ainda existe uma discussão quando a gente pode fazer isso e de que forma, porque não adianta simplesmente fazer e, vamos ser inclusivos, e aí não oferecer o mínimo de estrutura ou de espaço adequado para isso, né? E aí, quando eu falo espaço adequado, eu também estou falando sobre cultura, né? Mas hoje, dentro dos processos da KMM, a gente cuida muito para que as pessoas não sofram nenhum tipo de preconceito, para que elas sejam vistas realmente por quem elas são. Porque, pelo aquele recorte naquele momento. Eu espero de verdade, em algum momento, a gente conseguir chegar nesse patamar. Eu acho que isso vai ser uma grande vitória, mas eu espero e eu preciso, né, que isso seja bem estruturado para que a gente não coloque os pés pelas mãos, né, que não saia fazendo só por fazer. Precisa ser algo que realmente faça sentido e que dê oportunidades, porque acho que violação e desrespeito é o que as pessoas da comunidade mais vivem. Então, a gente precisa garantir que será uma experiência de verdade, uma boa experiência para as pessoas. Temos situações internas que vão acontecendo e a gente vai tratando. Então, isso é uma das coisas que me deixa muito feliz, que hoje a gente cuida disso. Hoje a gente tem uma tratativa muito orientada a quem você é, que pessoa você é. Né? Independente de orientação, identidade de gênero. Então, hoje, como empresa, eu sei que a gente pode chegar num patamar muito elevado e vai ser muito feliz o dia que chegar nisso. Mas eu sei que do jeito que a gente está hoje, a gente garante o respeito. E isso para mim é muito bom, porque eu já fui desrespeitado desde processos seletivos, onde eu escutei, olha, você vai trabalhar com homens, então você não pode ser gay. Gente, como assim? Ou você não pode expressar a tua orientação sexual. E eu entrei trabalhar, né, nessa ocasião, nesse espaço, enfim. Como assim eu não posso ser gay? Você tá querendo minha mão de obra, mas você não me quer completo? Peraí, Exato. Não faz sentido, né? Então, hoje, ainda bem que eu consigo garantir que hoje dentro da KMM, isso pelo menos a gente consegue garantir para as pessoas, que elas estão entrando por quem elas são, não pelo que a gente idealiza delas. Exato. Eu tive uma certa vez um emprego em específico, que a pessoa chegou e falou assim, mas você é bi, mas você é casada com hétero. Eu, tá, e daí? E existe esse preconceito com pessoas bis, bastante. De que, como assim você é bi, mas você está com um homem? Mas você namora com uma mulher, né? O pessoal, eu falo que o problema do preconceito, né, da bifobia, é que eles o tipo teu de relacionamento é o que define você. Você só bi. Se você ficar homem, a gente brinca, né? Homem, mulher, mas não é assim. E disso de você ter contado das suas narrativas me lembrou muito de algumas vezes eu ser questionada enquanto mulher. Porque eu tenho um filho de 9 anos. Mas com quem ele fica?
Então, o LGBTI também tem o mesmo... Tem que pensar um pouquinho também em algumas mulheres da comunidade LGBTI que ficam com perguntas muito invasivas com relação a filho, com relação a casamento, com relação a se vai ter uma gravidez planejada ou não, que muitas vezes um homem hétero cis não tem que questionar. Ninguém pergunta para um homem hétero cis com quem que ele vai deixar o filho. E hoje dentro da empresa é uma das nossas preocupações, inclusive, tá? Então, isso é uma das coisas que antes mesmo de eu entrar, isso já não acontecia, porque realmente não faz sentido nenhum, a não ser que você queira contratar a criança, né? Não faz sentido. Você tem filhos? Por quê? Você tá querendo um comercial com criança? Né? Não faz nenhum sentido, na verdade. Então, hoje, tanto é que dentro dos nossos processos, a área de gente e gestão, então, tanto eu quanto a minha par, né, no recrutamento, nós participamos de todas as entrevistas justamente para isso, para pelo menos garantir de que o básico do respeito a gente está entregando para as pessoas, né? Que elas não serão desclassificadas ou elas não serão desrespeitadas durante o processo seletivo. Então, isso é uma das coisas que a gente se preocupa, porque, sim, existe também esse tipo de preconceito, né? Com mulheres, com pessoas da comunidade, enfim. E existe. Não adianta querer mascarar, porque existe em vários lugares. E se direcionando aí para o final do nosso bate-papo, tá muito bom, viu, gente? Mas é importante a gente trazer todos esses pontos, né? São várias questões, né? Que relacionam, né? A questão dos nossos direitos, saúde, trabalho, né? Família, são muitos pontos, né? Mas pensando dentro das empresas, se a gente for ver esse aspecto inclusivo mesmo, né? A gente fala da KMM aqui, que é uma empresa que busca inovação, né? E a gente só consegue quando a gente está no ombro a ombro com várias pessoas, com diferentes repertórios, com diferentes vivências, né? Isso traz times variados, né? E que, se eu for parar para tentar um exemplo, explicar para gestores, né, de outras empresas, a importância de ter times diversos, né? Existe de alguma forma, alguma maneira de mostrar efetivamente que a inclusão, entre aspas, poderia ser um bom negócio, digamos assim? Bem, vamos pensar nessa mesa e diversidade sendo nós quatro. Nós quatro temos a mesma vivência daqui, né? Desse espaço que nós estamos contemplando. Mas o Diego vê essa mesa de uma perspectiva que eu não vejo. Assim como eu vejo de uma perspectiva que ele não vê, e a Paty e a Thaís. Então, claro, sendo muito simples nesse meu exemplo, mas isso é a diversidade e a vantagem dela. Ela te dá perspectiva sobre o mesmo fenômeno, ela te dá diferentes perspectivas sobre o mesmo fenômeno. E aí, quando eu tô falando de fenômeno em empresa, eu tô falando de problemas. Opa, tem um problema, ou eu tenho uma meta que eu preciso atingir. Como é que vamos? Porque do jeito que eu pensei, não tá dando certo. Pois é. E aí, seu time, será que ele não consegue te ajudar? É que a sociedade é pluralista, né? Se a gente for pensar a sociedade como um padrão, você vai ter respostas padrões. Se eu pensar que eu só quero X, vai sair X. É aquilo que você falou, se eu olhar, vai ser só quadrado, não vai ter círculo, não vai ter triângulo. A sociedade não é composta só de quadrado. Uma das frases que a gente usou na campanha do mês é exatamente isso, né? Se todos os caminhos forem iguais, a gente não vai chegar em lugar nenhum, né? Ainda mais pensando no cenário da logística, né? De diferentes formas. Como você falou, né, Gui? A gente precisa de gente para somar, né? Muito além da tecnologia, ela é formada por pessoas. Então, é muito importante fazer essa reflexão, né? Olha para o lado, fazer e nesse mesmo papo que a gente teve com a Débora ali, é o exercício, né? Do pescoço, né? Olha para o lado, quantas pessoas iguais a você ou diferentes de você estão ali ocupando o mesmo espaço, né? Isso vendo que, a gente está aqui falando sobre isso, mas a representatividade é muito importante, muito maior, né, do que isso, mas já trazendo esse assunto aqui é fundamental, né? Já demonstra a importância que a empresa tem com relação à diversidade, né? Porque outras empresas nem o básico fazem, né? Que é a questão do respeito. Então, respeito à inclusão. Então, trazer esse talk show, trazer esse tema, trazer essa discussão, ir além do que a gente tava tirando sarro, né? Pintar a bandeira do arco-íris numa parede, já demonstra muito mais importância, porque realmente o LGBTI tá aí, não tá escondido numa caverna como era 40, 50 anos atrás, né? 40, 50, 60 anos atrás, mulher não trabalhava. Hoje, mulheres estão em cargos de chefia, são donas de empresas, estão ali
ocupando cargos políticos. E por que ainda tem essa discriminação? A gente vê na questão mesmo das mulheres. A gente já tem discriminação entre mulheres. Agora imagine uma mulher LGBTI, né? Eu falo que a gente tem que, às vezes, olhar para os privilégios da gente, mas também olhar para as nossas diferenças, né? Não olhar só. Se a gente ficar só no padrão, no normal, na heteronormatividade, na caixinha, ali vai estar o mesmo de sempre, né? Sim. Então, acho que é isso. Thaís, você faz parte do conselho, né, municipal LGBT, aqui da LGBTI, né, da cidade. Tem algum ponto de contato, as pessoas que têm interesse? Nós temos e-mail, não vou lembrar ele agora de cabeça, tem um e-mail, né, por enquanto a gente tá reestruturando ainda para ter as redes sociais, estamos usando ainda as redes sociais da prefeitura, mas logo vai ter a rede social voltada para o conselho, né, para ter essa questão da gente reativar o conselho como um todo, né, para buscar, porque por enquanto ainda tá muito à mercê da sociedade civil, né? O pessoal da Parada, a Associação Flor de Lis, o Instituto Renascer, a própria Aliança. Fica muito para nós, da militância, resolvendo que o próprio legislativo. Então, a gente está reestruturando para conseguir realmente atender as demandas da comunidade LGBTI que é vulnerável e precisa dos serviços básicos, dos direitos básicos garantidos, né? E algum gestor, alguma empresa que queira, sei lá, pesquisar ou ter quem sabe, alguma consultoria, poderia entrar em contato ou com o conselho, ou quem sabe com alguma dessas instituições para ter um direcionamento? Pode conversar com as meninas da Associação Flor de Lis, com a própria Débora ali do Renascer, pode conversar comigo. Eu não sou só além do conselho, né? Eu tô no conselho municipal, mas eu sou advogada, trato da militância, sou do Aliança, então a gente consegue direcionar ali tanto o pessoal da empresa quanto o colaborador de quais são seus direitos, garantias, onde pode ir, onde tem que ir, nos mais diversos assuntos, né? Perfeito. Vamos deixar aqui, né, os contatos, né, nas descrições do vídeo, né, para o pessoal ter essa ponte de contato. Desde já, nossa, muito obrigada, viu, Thaís, pela sua participação. Obrigada aí, pessoal, por vocês terem participado também, Gui e Di. E obrigada a você que assistiu o nosso talk aí, participou dessa reflexão com a gente. E é isso, comente aqui nos comentários alguma dúvida, algum ponto que faltou. E aí a gente vai estar ali conversando e dando esse retorno para vocês. Feito? Obrigada, pessoal. Tchau, e gente. É isso. Tchau, gente. Até. Obrigada pela oportunidade mais uma vez.